Reconhecer o set point, modificar o set point são coisas muito importantes. São ferramentas muito úteis. É claro que você pode simplesmente criar um novo set point olhando para o futuro. O futuro é plástico, o futuro é um quadro em branco e a gente consegue desenhá-lo da forma que a gente deseja, sem que a gente reconheça o passado. Mas reconhecer o passado pode ser uma ferramenta muito útil para que você não se sabote e para que você não tome decisões erradas. Decisões que vão te levar para aquele mesmo patamar de resultado, para aquele mesmo padrão de resultado. Toda vez que eu falar em set point, lembre-se de padrão. É um padrão que está norteando a minha forma de pensar, portanto está norteando os meus resultados. Eu vou dar um exemplo para que isso fique muito claro. Eu vou apresentar para vocês uma sequência e eu quero que vocês complementem essa sequência. Então eu viro para você e falo assim, ó, 2, 4, 6, você sabe que na sequência vem 8. 10, 20, 30, você sabe que na sequência vem 40. Esses são padrões muito fáceis da gente reconhecer. Existem outros padrões que são muito mais raros, muito mais complexos. Então eu me lembro de um casal que dizia que ao longo da vida, o marido estava falando, né, que ao longo da vida o pai dele ensinou para ele que, dependendo do ano ser par ou ímpar, eles ganhavam dinheiro ou não. Então tinha um determinado tipo de ano, não me lembro se era par ou se era ímpar, que eles faturavam dinheiro. E no outro ano eles perdiam dinheiro. E isso foi um padrão que foi sendo incorporado por ele e começou a nortear os resultados dele. Olha que padrão raro, que padrão difícil de ser reconhecido. Existem pessoas que têm padrão de recomeço. Então não importa se elas criam um relacionamento, se elas criam riqueza, elas sempre vão recomeçar. Elas vão botar tudo a perder e elas vão começar de novo. Como se aquilo ali fosse uma forma de se sentir vivo, uma forma de trabalhar. E isso faz com que a gente crie a nossa realidade sempre governada por uma determinada forma de pensar ou por um determinado padrão. Então, reconhecer esse padrão faz com que a gente não erre nas nossas decisões. Porque, repara, se você ganha muito dinheiro, para você voltar para um padrão zero, você passará por decisões de compra, por decisões de consumo. Então, a menos que a gente repare isso, a menos que a gente note isso, a gente não vai ter muita ferramenta para avaliar na hora que isso estiver acontecendo. Essas decisões, elas vão passar muitas vezes sem que a gente perceba. A gente vai acabar tomando esse tipo de decisão que põe a gente no mesmo lugar. É como se você tivesse fixado num ponto de realidade, numa frequência de realidade que opera dessa forma. Então as suas decisões sempre vão te manter ali, e o seu nível de compreensão também. A menos que você reconheça que você precisa tomar decisões diferentes, mesmo que isso seja uma coisa intencional, isso seja uma coisa que não seja automática para você, porque as suas decisões automáticas te colocam no mesmo lugar, e mesmo que você precise buscar compreensão de como sair daquela determinada realidade. Então imagina, nós estávamos num set point financeiro negativo, dívida, por muitos anos. Isso sempre aconteceu. E repara o problema disso, quanto mais dinheiro você ganha, maior é a dívida. Então imagina, se você ganha milhões, você pode dever milhões. Se você ganha bilhões, você pode dever bilhões. Por quê? Porque você está guiando seus resultados por um padrão. Então quando a gente entendeu isso, nós viemos modificando o nosso padrão. E isso não estava claro pra gente que passava por decisões por nível de compreensão. Então se eu quero sair de uma realidade negativa, eu preciso compreender como que eu crio dinheiro, como que eu crio riqueza. Eu preciso compreender que o meu comportamento de consumo ele precisa estar adequado à geração de receita. Do contrário, eu vou sempre ficar na dívida, não importa quanto dinheiro eu ganho. Então aqui a gente tem duas frentes muito claras para a gente trabalhar. Uma é o comportamento de compra, consumo. E aqui eu quero trazer um conceito bem útil para que todos nós, de alguma forma, ao longo da nossa vida, a gente tem a capacidade de incorporar isso. Isso é um conceito libertador. Eu aprendi isso com o Bob Proctor, pratiquei por muitos anos e realmente é um conceito muito útil. Mas a gente precisa ter alguns cuidados para aplicá-lo de forma correta. Então, o Bob Proctor sempre disse que a gente não deve olhar o preço das coisas. E eu trabalhei isso em pequenas coisas por muitos anos. E é uma das coisas mais libertadoras, é uma das formas mais interessantes da gente viver a vida. Porque você chega numa prateleira do supermercado e você escolhe o que você realmente quer. Você não está preocupado se está na promoção, se não está na promoção, qual que é o preço daquilo dali, você não está fazendo conta o tempo todo. Você está simplesmente focado no seu desejo. Eu quero isso ou não. E você vai começar a reconhecer que às vezes você compra uma coisa que você não compraria. Você compra porque você não deu não pra você compra porque de repente tem algum impulso ali que você não tá conseguindo controlar. Então isso, quando você tira o preço da frente, isso possibilita você perceber quais são os outros fatores que fazem com que você compre. E essa é uma ferramenta ou uma forma de viver a vida que deve guiar a gente pra gente comprar sempre o que a gente realmente quer. Porque lembra, se você olhar tudo que a gente estudou até então, quando a gente está governado por um desejo profundo, a gente naturalmente cria a riqueza para viver aquele sonho com muito mais facilidade. Então, se você toma decisões de consumo, decisões de compra, pautadas pelo que você realmente quer, você sempre vai criar riqueza para fazer com que aquilo aconteça na sua vida. Então, trabalhe isso em itens pequenos, no teu dia a dia, e vai incorporando a decisões maiores ao longo do tempo. À medida que você vai ganhando capacidade internalizando esse conceito. Não se iluda dizendo que você realmente quer tudo, tá? E isso você vai perceber se você trabalhar nos itens pequenos primeiro, para que depois você traga isso para os itens grandiosos. E aqui tem uma chave. Quando eu quero uma coisa, imagina que seja um item maior, um carro ou um apartamento. Eu não preciso sair comprando aquela coisa. Eu preciso simplesmente dizer assim, olha, isso é o que eu realmente quero, isso é o que eu vou comprar. Quando eu vou comprar, depende do set point que eu combinei comigo. Se eu estou num set point negativo, eu posso me manter nesse set point negativo e comprar aquela coisa quando eu tiver dinheiro. Agora, se eu estou no set point zero, eu também posso fazer isso. Mas eu posso também ir movimentando meu set point para patamares maiores antes de eu comprar. Então é uma balança que você vai julgar. Você fala assim, olha, criei riqueza. O que eu faço com isso? Incorporo a minha reserva, aumento o meu set point ou consumo? Essa é uma balança que você precisa equilibrar. E existe uma forma muito boa de você lidar com essa balança. Você trabalhar em ideias que te geram uma riqueza expressiva. Porque naturalmente você vai conseguir criar set point e você vai conseguir criar riqueza. Foi isso que nós fizemos em essência. Mas eu vou passar isso de forma um pouco mais detalhada. Porque pode parecer muito simples quando eu trago um conceito como esse. Mas o primeiro milhão que a gente ganhou, a gente gastou de uma forma tão rápida quanto a gente ganhou. E foi muito frustrante olhar para isso. Mas foi interessante porque a gente reconheceu o padrão acontecendo na nossa frente. E é claro que você cria justificativas muito plausíveis para as suas decisões. Muito plausíveis mesmo. Do tipo, eu preciso continuar investindo, foi isso que trouxe a gente até aqui. É verdade. Mas se você for um pouco paciente, você pode guardar metade, investir outra metade e continuar crescendo de uma forma sólida, sustentável e sempre ascendente. Então nós criamos um padrão financeiro ao longo da nossa vida ascendente. No mês 2, eu sempre tenho mais do que no mês 1. No mês 10, eu sempre tenho mais do que no mês 9. Ou eu tenho a mesma quantidade de reserva, de set point.
Depois eu vou falar como que a gente calcula os set points, se a gente pode investir ou não, são perguntas muito recorrentes. Mas primeiro eu preciso que a gente entenda que nós estamos falando de padrão. Nós estamos falando de uma coisa que se a gente não reconhecer, a gente nunca vai entender. Não é sobre você calcular o seu set point. O seu set point é só você reconhecer. Ele existe, ele está norteando seus resultados ao longo da tua história, ao longo do tempo. E algumas pessoas têm um set point ascendente, ela sempre vai ganhando mais dinheiro. Outras pessoas têm um set point decrescente. Por aí vai. São padrões. Não importa o quão complexo eles sejam, o quão raro eles sejam, ainda assim são padrões e ninguém é melhor do que você para reconhecer os seus padrões. Agora, trabalhar simplesmente no comportamento de consumo pode tornar você uma pessoa escassa. Porque se você não gera receita, você vai limitando o que você consome sempre. E a gente não precisa trabalhar dessa forma. É importante você ter em mente que você deve escolher o que você realmente quer, independente do preço. E o momento em que você vai comprar depende do set point que você acordou. Vou detalhar isso como aconteceu ao longo da nossa vida. Então, é sobre ter paciência e sobre adquirir o que a gente realmente quer. Só que existe um outro problema. Trabalhar isso quando a gente está falando de uma coisa que é precificada por tabela é muito fácil, né? Então eu tenho uma determinada coisa que tem um custo na prateleira do supermercado, eu tenho uma determinada coisa que tem um custo numa determinada vitrine. Agora, quando eu estou numa negociação 1 a 1 e a pessoa percebe que eu não estou muito preocupado com o preço, você pode estar falando com uma pessoa oportunista e ela vai cada vez mais precificar aquilo de uma forma maior porque ela sabe que você vai pagar. Então isso é um problema que nós encontramos ao longo da nossa vida, principalmente porque a gente expõe esse tipo de pensamento na rede social e a gente atraiu muito oportunista que queria cobrar as coisas mais caras, simplesmente porque a gente tinha dinheiro para pagar. Então isso é um tipo de comportamento que a gente precisa reconhecer, porque quando eu tiro o dinheiro da frente, eu não estou ignorando o quanto a pessoa está me cobrando. Eu só estou olhando de forma mais profunda. Não é para eu ficar cego. Tirar o preço das coisas da frente seria ficar cego. Porque isso é uma forma de qualquer pessoa saber negociar. Fala assim, cara, eu vou comprar pelo preço justo. Quando eu tiro o preço da frente, eu não estou falando para você não decidir se você quer comprar ou não. Estou falando para você pensar mais a fundo. Você perceber, inclusive, se essa pessoa está agindo de forma correta ou não, de forma justa ou não, e não negociar com o oportunista. Tá? Isso é uma lição assim, clara que fez com que a gente acendesse o nosso set point ao longo do tempo e vai fazer com que a gente transforme o nosso set point de múltiplos milhões em um set point de 1 bilhão, com certeza. Nós erramos muitas vezes por não estar atento a isso. Por não reconhecer que você não deve dar espaço para o oportunista. O oportunista ele só preenche um espaço que você abre, que você deixa. Então, nas nossas negociações, é muito importante que você tenha alternativas, que você tenha possibilidades, você nunca caia na escassez. O pensamento escasso, o medo de perder, o medo de não ter aquilo que você quer comprar, faz com que você ceda cada vez mais. E se você for cedendo, o oportunista ele vai preenchendo espaço, ele vai cobrando mais de você do que ele realmente deveria cobrar. Não é sobre o preço, é sobre criar relações justas. Isso precisa estar anotado. É uma das lições mais importantes na construção do nosso set point e associadas a comportamento de consumo e de compra. Na outra frente, e aí foi o que fez a gente realmente romper com o ciclo de dívidas, é a geração de riqueza. É você criar ideias de valor escaláveis. Ideias que realmente vão impactar muitas pessoas e essas pessoas vão pagar menos, só que você vai ganhar porque muito mais pessoas estão literalmente pagando por aquele serviço que você presta. Você pode prestar um serviço maravilhoso, mas só tem uma pessoa para pagar. É o caso de uma pessoa que trabalha para uma empresa. Você está ali colocando todas as suas horas e a tua empresa está te pagando. Você tem uma fonte pagadora apenas. Agora, quando você coloca as suas horas disponíveis para muitas pessoas, mesmo que muitas pessoas paguem pouco, você recebe muito mais. Então isso é uma relação ganha-ganha. É uma relação de muita oportunidade e hoje os meios digitais, a internet e etc., elas possibilitam que a gente trabalhe dessa forma e isso é uma forma excelente da gente pensar. Nós utilizamos o nosso tempo e geramos valor a partir do momento que a gente aplica esse tempo de uma forma inteligente. Só que você pode gerar valor para uma pessoa, para duas pessoas ou para milhares de pessoas. Então, quando você pensa de forma escalável, você cria ideias escaláveis. E isso é um ponto que muda totalmente o jogo. É muito mais fácil você enriquecer quando você está prestando serviço para muitas pessoas. Ou então você vai ter que prestar serviço para poucas pessoas, mas ganhar muito. E isso é uma balança que você vai ter que coordenar. Você vai ter que perceber o que está acontecendo. O fato é que a geração de riqueza, ela vai fazer com que você simplesmente crie tanto dinheiro que as dívidas serão naturalmente quitadas. Foi assim que a gente fez. Existe um grande erro quando a gente tenta quitar a dívida. Se você simplesmente deve, isso aconteceu em tese, por quê? Porque você tem um comportamento de consumo, um comportamento de compra, você gasta aquele determinado valor para você viver e você não deu conta de pagar. Então você fez o quê? Você captou dinheiro, você se endividou, você pegou emprestado. Agora, como que você quer continuar com esse mesmo comportamento de consumo e ainda assim pagar a dívida? É uma conta que não fecha, é uma conta impossível. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, eu quitei e peguei outro empréstimo ali na frente, um empréstimo maior com taxas piores. Então, o que você pode fazer quando você está endividado é você modificar a dívida de um banco para o outro, fazendo uma portabilidade e de repente reduzindo a taxa. É você renegociar essa dívida para taxas menores ou para prazos cada vez maiores. Porque isso faz com que o custo da prestação seja mais baixo. E é como se você tivesse aumentado o seu custo de vida. Toda vez que você tem uma dívida, pensa nisso. Olha, é como se a minha alimentação tivesse ficado mais cara. Isso é um custo de vida. Não tem jeito. O que eu preciso trabalhar? No outro lado da equação, na receita. Porque o meu resultado é sempre o quanto eu ganho menos o quanto eu gasto. Toda vez que você reduz R$ 1 dos seus custos, isso é uma redução muito mais expressiva do que você aumentar R$ 1 no seu faturamento. Porque quando você fatura R$ 1, você ainda tem impostos para pagar, você ainda tem custos para pagar. Então, reduzir o seu comportamento de consumo pode ser uma coisa muito inteligente. Eu não estou dizendo para você poupar dinheiro, eu estou dizendo para você não desperdiçar dinheiro. O desperdício é um processo de autossabotagem. Se você é uma pessoa que desperdiça ar-condicionado, desperdiça luz, desperdiça água, você não sabe, mas por correspondência você também vai desperdiçar dinheiro. E desperdiçar dinheiro é um desequilíbrio de energia. Não é uma coisa adequada. Nós precisamos ser precisos na nossa vida. Então sempre lembre disso. Olha, eu compro o que eu realmente quero, não me preocupo com o preço, mas eu não sou uma pessoa que me sabota, que desperdiço. Eu sempre estou vigilante e sempre cuido das minhas finanças de forma precisa. Eu tenho um comportamento de consumo preciso. Eu vivo a vida que eu realmente quero. O máximo que pode esperar e que pode acontecer, eu tenho um pouquinho de paciência para adquirir aquela coisa que eu realmente quero. Quando a gente fala de modificar o nosso set point, um ponto que eu diria que é chave, que foi uma lição ao longo da nossa história, é você reconhecer
que voltar para o patamar anterior passa por uma decisão. Então imagina que eu ganhei R$1 milhão. Se eu olho para aquele R$1 milhão e tomo uma decisão errada, eu posso voltar para aquele padrão negativo, ou para um padrão zero, por exemplo. Então é muito saudável que a gente olhe o seguinte, olha, toda vez que eu ganhar algum dinheiro, eu sempre vou ter duas possibilidades. A primeira delas é aumentar o meu set point, aumentar a minha reserva. E a segunda delas é investir ou consumir. Se eu entendo que eu quero ter um padrão ascendente, eu sempre vou incorporar um pouco a reserva e vou consumir ou investir um pouco. Porque nota, se você guardar todo o seu dinheiro e se você não reinvestir, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas que você nunca usa para produzir riqueza. Então é como se você sempre estivesse no zero. Isso não é inteligente. O nosso set point financeiro hoje poderia ser muito maior do que é. Mas não é maior porque nós vivemos grandes experiências, nós criamos grandes investimentos. E isso fez também com que a gente multiplicasse o faturamento e multiplicássemos o set point. Então se a gente sempre saísse do zero, a vida fica muito mais difícil. Quando você vai ganhando dinheiro, você deve utilizar parte desse dinheiro para reinvestir. Porque são os investimentos na gente, no nosso negócio, que fazem realmente a nossa receita escalar. Se você sempre trabalhar no zero, você sempre terá o mesmo tipo de faturamento. Então imagina, ao longo da nossa história, a gente começou a ter faturamentos ascendentes. E dentro desse processo tinha uma coisa que era muito interessante de ser percebida. Os faturamentos eles só foram ascendentes porque a gente estava fazendo a mesma coisa e investindo cada vez mais dinheiro. É claro que chegou uma hora que isso saturou. Chegou uma hora que não adiantava investir mais dinheiro. E muito do investimento virou desperdício. Então é importante que você reconheça. Eu não posso guardar todo o dinheiro, porque se eu não investir, eu vou faturar a mesma coisa numa próxima rodada. Então imagina, vou dar um exemplo mais específico. No nosso caso, a gente trabalha com vendas do nosso programa. Então imagina que eu reúna um número de pessoas e mostre para eles o valor do nosso programa. Essas pessoas vão e um percentual delas decidem comprar o nosso programa e entrar. Ali eu tenho faturamento. Na próxima rodada, eu posso continuar mostrando para o mesmo número de pessoas, ou para menos pessoas, né, uma vez que várias já compraram, ou eu posso mostrar para muito mais pessoas. Isso depende do quanto eu invisto. Então é muito inteligente que eu, sabendo que essa primeira operação deu lucro, eu traga mais pessoas através de investimentos. Então como que a gente fez isso ao longo do tempo? Nós guardamos um pouco e reinvestimos outra parte. E assim você vai criando um resultado ascendente. Por quê? Vender 1 milhão ou vender 10 milhões depende do número de pessoas que está do outro lado, porque as pessoas se comportam de uma forma muito parecida. É bem verdade que quanto mais pessoas você traz, mais preciso você precisa ser. Porque você começa a comunicar a mesma coisa para um leque de pessoas muito maior, para pessoas com diferentes níveis de percepção. Então, o caminho para você continuar mantendo a mesma taxa de conversão do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, é você ser cada vez mais preciso. Mas ainda assim, os seus resultados dependem do número de pessoas que se envolvem com aquele processo e tomam a decisão de comprar ou não. Então, o investimento ele é fundamental para a escalada. Para a gente conseguir acessar patamares de riqueza e de faturamento cada vez mais altos, nós precisamos sim reinvestir o nosso dinheiro, porque ele funciona como uma ferramenta que, se não for utilizada, simplesmente não tem valor nenhum, vai ficar um dinheiro guardado. Só que se você utiliza todo esse dinheiro e você acaba tendo resultados inesperados, você volta para o zero. Então, qual foi a lógica que nós criamos, o padrão que nós criamos? O nosso padrão é sempre ascendente. O máximo que pode acontecer, na pior das possibilidades, é de um mês para o outro a gente manter o mesmo set point financeiro. Eu posso dizer para vocês que ao longo do modelo 10, da construção dessa história, nós duplicamos o nosso set point, sem necessariamente ter que duplicar as vendas e o faturamento. Nós simplesmente corrigimos vários processos de desperdício e nós começamos a realmente aumentar a nossa reserva de capital. Quando a gente olha para uma empresa, para a demonstração contábil de uma empresa, a gente traz um esclarecimento muito grande de uma pergunta que é feita aqui com frequência. Como que uma empresa trabalha? Ela tem uma demonstração que é a história dela, tudo que ela fez ao longo da história, então ela tem um retrato do ponto do momento, e ela tem uma demonstração que é o resultado do ano. Toda vez que ela tem o resultado do ano consolidado, ela vê se aquilo deu sobra de dinheiro ou se deu prejuízo, e toda vez que deu sobra, ela pega essa sobra e ela faz um direcionamento para a reserva de lucros. Isso é aumentar o set point. Isso é você criar um set point. Então, uma empresa, quando ela tem uma reserva de lucros, ela pode manter essa reserva de lucros parada, ela pode manter isso no caixa, ou ela pode reinvestir desde que esse investimento retorne. Com base nesse princípio, eu posso afirmar para vocês que uma forma muito inteligente, utilizando o que existe de melhor e mais consolidado no mundo e nas organizações, nas empresas, é que nós podemos sim reinvestir no nosso set point e devemos, desde que sejam investimentos seguros, investimentos que vão retornar para a gente mais do que a gente tem hoje. Então, por isso, eu optei por trabalhar dentro do nosso set point com o mercado financeiro e com ações, porque eu sei que se eu tiver paciência, o retorno será sempre maior do que o que eu tenho hoje. Então, eu pego parte do nosso set point, invisto e à medida que ele retorna, eu incorporo na nossa reserva de lucros ou no nosso set point. Cadu, e se eu simplesmente decidir investir com um risco muito grande? Eu faço isso. Só que eu não faço isso com o meu set point. Eu faço isso quando eu tenho dinheiro sobrando. Toda vez que eu tenho uma receita, eu decido se vai para o set point ou se vai ser reinvestido. E grande parte dessa receita eu reinvisto e outra parte eu direciono para o set point. É assim que eu faço. E quando eu invisto esse montante de dinheiro, eu não estou nem um pouco preocupado se ele vai retornar muito ou se, de repente, eu vou perder todo o dinheiro. Eu consigo fazer investimentos muito poderosos, de muito risco, mas, obviamente, que buscando cada vez mais precisão. Então, isso foi uma forma que a gente estruturou. Eu sei que eu compilei muitas informações aqui de uma forma rápida, mas foi algo que ajudou muito a gente a construir essa riqueza, esse patamar sólido de crescimento ascendente. Outro aspecto que se soma a isso é que toda vez que a gente tem vendas parceladas, nós não consideramos esse valor. Esse valor vai sendo considerado à medida que as coisas vão acontecendo. Ou seja, todo o dinheiro, todos os milhões que nós temos para receber no futuro, nós só vamos começar a visualizar à medida que eles vão sendo recebidos. Então nós criamos esse padrão lá atrás de dizer assim, olha, o único dinheiro que a gente tem é o dinheiro que a gente está vendo, é o dinheiro que a gente já recebeu. O que é futuro, esquece, é como se não existisse. E isso gerou uma possibilidade da gente ter um caixa muito sólido, uma estrutura financeira muito sólida, porque nós entendemos que é um padrão. Se a gente estivesse contando sempre com aquele dinheiro, a gente começa a ter ideias com aquele dinheiro, a gente começa a comprometer aquele dinheiro. Isso no final faz com que você simplesmente retorne para o mesmo padrão.
Então passei aqui alguns conceitos que nos ajudaram a criar um padrão ascendente e reconhecer que nós sempre iríamos para a dívida. E o que fez a gente mudar da dívida para o padrão ascendente foi as decisões que a gente tomou com o dinheiro que a gente ganhou. Toda vez que nós ganhamos um dinheiro, nós sabemos que precisa ter uma decisão. Decisão nossa sempre foi parte para o set point, parte para reinvestimentos, para consumo, e assim a gente criou uma riqueza muito sólida. Entendendo o quê? Se eu não reinvestir, eu não atraio mais pessoas. Se eu não atraio mais pessoas, eu não tenho mais faturamento. Então isso é uma conta que precisa ser compreendida. E isso, gente, demanda paciência. É claro que talvez você não tenha faturamento sobrando, é claro que talvez você não tenha receitas futuras que você pode aplicar todos esses conceitos que eu falei, mas eu também não tinha. Lá atrás nós não tínhamos. E nós construímos isso mentalmente através do entendimento que nós estávamos operando com padrão. E isso deu muito certo. Então, forme um novo padrão ascendente. Um padrão de riqueza que, naturalmente, vai ser refletido no dia a dia através de decisões. Decisões financeiras. Reinvista para você ganhar mais dinheiro, mas garanta que o seu set point está sempre sendo construído de uma forma ascendente. Isso vai te levar a patamares de riqueza extraordinários. Porque quando você tem um determinado montante de set point, você tem ali, na verdade, uma renda passiva de investimentos. E essa renda passiva, o alvo dela é que ela cubra todos os seus custos de vida. Uma vez que você consegue cobrir todos os seus custos de vida com esse set point que você tem, você alcançou a liberdade financeira.